Queria saber de você se você já discutiu com algum diretor? Eu discuti de não concordar com Não, discutir de mandar para aquele lugar mesmo. Brigar, não sei como vocês falam no Brasil. Brigar. Eu não. Já perdeu a paciência com algum diretor novo, assim, sei lá? Já, antes de ir para a Europa, uma vez, eu estava de assistente. Mas ele tinha 19 anos. Assistente do Luiz de Lima, entendi. que também fazia o espetáculo. E eu fazia a contra-regra das cadeiras. Depois eu vi a mesma peça do país. E que era uma coisa do Copacabana Palace e tal. Que era uma coisa que tira a cadeira, bota a cadeira. Eu esqueci uma cadeira na hora que eles pulam no suicídio. O Luiz bateu com o joelho a cadeira que estava lá, que não devia estar. Meu Deus. Aí quando terminou, ele veio para cima de mim. Entendeu? Entendi. Até com razão. Mas é que ele me segurou, levou uma, mas na hora, porque eu era brigador. Imagina. Mas aí eu era da noite. Vocês eram muito novos também, nessa época. Mas normalmente eu já tive que dar o basta, não em diretor, de repente em colega que... Não decora texto? Chega atrasado ou se acha? Se acha, se acha muito chato, Foda, né? Nossa. Ele nem vai só o ego, né? É complicado. Agora, você já perdeu a paciência com algum diretor novo? Não, porque aí a minha paciência está muito grande. Aumenta, eu já sei que é. Eu já vi. Eu já sei o que é. Eu fico olhando, porque normalmente quando o cara está desorientado, ele fica uma fera, porque ele entra ele começa a ficar inseguro. Entendi. Entendeu? E aí começa. Tem uns que são assim desde criança, por exemplo. O Bruno Barreto, que é um diretor importante, né? De cinema, trabalhei com ele várias vezes, que eu achava que eu dava sorte para ele. Ele repetia a mesma cena, mas 800 vezes? 800 vezes. Minha mãe. Eu lembro da Gabriela, ele cismou com o rapaz que fazia o filho do Coronel. Ele cismou com o garoto era fraco. Italiano, veio com a produção. Então, uma vez, uma coisa simples assim, eu estava no Vesúvio, e eu saía da coisa ao lado, que tinha uma cortina daquele de conta, aquela cortina de conta. Aí, a ação, eu abria a cortina, entrava no balcão, e falava com o cara, e o cara me falava. E eu aí, corta, volta, 23 vezes. Minha mãe. Sendo que cada vez as coisinhas tinha que esperar parar, aqui eu fico balançando, né? Ela porra, eu voltava, de novo, espera parar, roda. Imagina a paciência desses atores veteranos desse grau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Delícia, né? Sol era Sol da Bahia ou Sol aqui do Projac? Os dois são bem difíceis, né? O Sol? O Sol, isso era no Sol, mas Sol aqui no Projac. Sol de Guaratiba, minha filha. Nossa, mas o Sol do Projac da cidade cenográfica perto de Guaratiba, quando sério? Era Guaratiba, Guaratiba tinha mosquito, tinha essa mosquito, lama, o cacete nos estúdios improvisados. Nossa. Entendeu? Comendo gueitinha. E com um colega, você já pensou assim, meu Deus, aquele colega eu vou pegar para trabalhar, que saco. Tem vários, ou tem um, ou já não quis mais trabalhar com alguém, sei lá, alguma coisa assim, pra gente dar uma polêmica aqui, uma pimentada, sei lá, o programa também cultural, não sei, eu não tenho... Faz uma Fontinelli aqui agora, gente, faz uma Luciana Gimenez, não sei, né? Tô brincando. Não precisa falar nome, não, só de repente não sei. Eu já tive uns arranca-rabos em cena. Qual que é o seu signo? Entendeu? Eu sou escorpião. Ascendente Sagitário, do seu Leão. Ariano que gosta de brigar mais, né? Que é mais... Eu tenho a Lua e Áries. Lua e Áries. Então. Mas, bom, eu já fiz, minha quarta mulher era astróloga.
Olha, fez tudo já, foi até a lua e voltou. Tudo certinho. Mas eu já tive de ver assim, de cena, de cara, que eu sempre sou absolutamente leal. Mas não sou, mas invento, porque, pô, eu invento. Né? Claro. Não invento para derrubar, não, invento por inventar, porque é bom. Né? Entendi. E às vezes, aconteceu 2 vezes, cara, confundi isso com. E vi com a intenção de. Com má intenção. Entendi. Aí era uma caneladazinha disfarçada. Né? Um venenozinho de, né? Ali na água mineral, com amor. Um dedinho no olho. Tá, pra ninguém ver, porque você tá em cena. Claro. Ah, porra. É isso. Né? Joga limpo, porra. Tá louco, é complicado. Eu imagino esse mundo ego, nossa. Fomos tomar um negócio e esperar sair o New York Times. Saía às 4h30 da manhã, e já saía com a crítica. Olha. Não tinha papo, não. O crítico saía do espetáculo, escrevia e entregava para o jornal. Nossa. Não tinha esse negócio aqui, demorava um mês para sair a crítica. Brasil, né? Aí saiu a crítica elogiando, paca, dizendo que era maravilhoso. E não tinha tradução, não tinha nada. Tinha aquele negocinho que tem em ópera. Sim. Que é a primeira cena, acontece isso. Segunda cena, e cantam tal coisa, uma coisa referente a essa coisa assim. Gente. Que nem você tem em ópera. Fantástico, né? né? E a reação parecia que estava todo mundo entendendo tudo. Nossa. Não tinha quase brasileiro na estreia. Mas eu já assisti peças em outras línguas que eu entendi. Eu me emocionei. Porque a emoção aflora, né? Bom, enfim. Aí quando a gente chegou, 5 horas da tarde, no teatro, para fazer a peça, estava esgotado. As 4 semanas. Que lindo. Nossa, que lindo isso, né? Aí fizemos mais uma semana, mas não podia, porque pô, o Lima tinha que voltar, porque ele tinha contrato na Tupi que precisava voltar, o outro não podia ficar, então aquela coisa. Que incrível. Essa coisa da formação é que, por exemplo, eu comecei a fazer iluminação porque todo mundo fazia tudo naquele teatro, como eu falei. E aí foi lá, operava e não sei o que, e pá e tal, e montava. E tinha uma apresentação em Biarritz. Eu fui na parte técnica, cheguei lá para fazer a luz do espetáculo. Armar a luz em Biarritz. E era no hotel, um teatro velho, né? Aqueles hotéis dos anos 20, né? Ai, lindo. Aí eu comecei a fazer o negócio. E um quadro de luz era um dinossauro. Um dinossauro, porque cada manobra era um refletor. Meu Deus. Entendeu? E era o seguinte, era aquele de roda para a luz entrar devagarzinho, sair devagarzinho. Então você faz. E ela faz. Dá na sua cara, né? Não, e você tem 2 mãos só, pô. Então, pô, como é que você. Se matando ali, ela não, o desenho da luz era um desenho que tinha os potes, rapaz. E ao mesmo tempo, eu tinha 22 anos, deu-me a primeira crise de hemorroidas. Já? Meu Deus, que precoce. Eu não sabia o que era. Só que ela. Corre pro banheiro e sai nada. Aí demora, rapaz, melhora. Aí eu sobe escada, acabou. Aquela braba e dá vontade, né? Parece que é uma vontade de um real. Com certeza. Incha. Enfim, foi brabo. O Luiz saiu uma merda. Uma merda não, porque. Uma merda não, porque. Literalmente. Literalmente. Porque acabou, teve princípio, meio e fim. Mas foi brabo, né? Gente, ele foi aderecista, iluminador, assistente de direção, diretor de produção, ele fez de tudo mesmo nesse período. Você me fez lembrar agora de uma pessoa que eu nunca vejo falar e relembrar muito. Você falou da Gaiola das Loucas, mudando de assunto. A louca, mudando de assunto. Eu lembrei do Jorge Dória. Jorge Dória. Cara, foi maravilhoso. Eu nunca vejo falando dele, ou lembrando dele. Ele era tão incrível, não é? O Jorge Dória era um... Você trabalhou muito com ele? Não trabalhei muito com ele. Frequentei muito, porque ele era da turma da Fiorentina. Estava sempre na Fiorentina, eu ia muito à Fiorentina, então. E aí eu
trabalhei com ele em televisão. Trabalhei com ele em televisão. Não era muito engraçado. Eu fiquei apaixonada, eu era muito menor, muito mais nova. É. E não aguentava, né? Era o rei do caco. Inclusive, ele era golpista a favor da Redentora, a favor, era lacergista. Sério? Né? A favor da Redentora, mesmo depois que o Lacerda foi caçado, ele continuou. Nossa. Mas estava fazendo uma peça no Teatro Mesbla, o Casarré, o Older Casarré, e o seu Afonso Sturz, que era uma figura, tio do Oscarito, nossa, que já tinha 72 anos naquela época, e dava pirueta em Brasília. E aí eu acabei cuidando do espetáculo, o único professor, eu era pago, era contratado, o resto tudo era sócio. Entendi. Porque, pô, eu, com aquela disciplina brava de francês, que o horário para mim era tal, eu chegava às 5 horas da tarde no teatro, varria o palco para ver se não tinha nada, ia refletor por refletor para ver se tinha algum problema. Sabe, eu estava habituado a essa rotina. Claro. Europeia, rotina né? Europeia. E aí aquilo era uma bagunça. E a Marília e o Gracindo eram da Globo. Não sei o que fazer. Eles chegavam atrasados, era um diabo aquele negócio. Então eu voltei e trabalhei na Tupi com o Sabag ainda, teatro infantil. Chamava Vesperal Antártica. E na época, rapaz, era tudo na boca. O cachê é quanto? Tá legal. Vai, o cachê, pagar. Tinha contrato. Entendi. A partir de 68 é que começou a obrigação de contrato. Entendi. Quem que entrou lá em 62? Não era o Boni? O Boni não foi o Boni? Não, o Boni foi chamado, ele era da Tupi. Da Tupi. Foi chamado. Ou foi chamado o Walter Clark que trouxe o Boni, ou trouxe o Boni, trouxe o Walter, não sei. Enfim, entendi. Ela formou uma aqui. Coisa assim. E tinha o Wallach, que era o cara americano do Time Life, né, que era sócio. E era essa turma, né, a turma comercial do... As pornochanchadas foram antes? Não, o chanchada foi exatamente nos anos 70. Ah, tudo a ver. Nos anos 70. Depois do Combina, AI-5. né, gente? Combina. Depois do AI-5. Do AI-5. Aí liberou de crise geral. brava, e aí, mulher nua. Mulher nua, homem machão, aquela coisa, né? E normalmente, alguns filmes foram muito bons. Alguns são legais. Foram ligados a Paulo Seixas e babaquice. A gente achando que a gente criança assistia numa, não sei. Comédia erótica. Mas tinha muitas que eram caça-níqueis mesmo. Fotografia de merda, sabe? Roteiro de merda. Você fez todas essas, de todos os jeitos? Não, eu fiz 2 Paulo Seixas. Com o meu amigo Vitor de Mello. Tem uma que o Traveco fica te perseguindo, né? O Traveco não fica me perseguindo, me come. Te come, essa parte eu não cheguei até o final. Essa parte eu não cheguei. Enfim, criança. Né? No final né? Final do filme, tô lá na despedida de solteiro, inteiramente doido, pego a mulher, então vou pro quarto e... Olha só. Termina. Que loucura, né? Tem pornochanchada, eu tô louco ou tem com Marcello Mastroianni? Não, isso foi Gabriela. Gabriela? Filme do Bruno Barreto. Bruno Barreto. Foi filmado em Paraty. Mas foi Gabriela pra mim, eram os outros. Só fez um Marcello? Marcello aqui? Só fez uma pornochanchada. Não é pornochanchada. Não? Não, Gabriela pra mim, não. Jorge Amado. Não, Gabriela do Jorge Amado, então, mas pra mim eu vi, tenho certeza, não tô louca, que eu vi o Marcello Mastroianni fazendo pornochanchada. Brasileiro não? Sonhei muito. Brasileiro não? Pra mim era brasileira. Pode ter feito não era italiana, não. Na Itália, porque na Itália, só que eles não chamavam de pornochanchada. Uma vez o Celton Mello me entrevistou naquele programa dele, Tarja Preta, começou a perguntar de filmes. Então. Aí, de repente, ele perguntou, e o filme tal, não sei o quê. Eu disse, Sérgio, não fiz filme, não. Não fez, está aqui aquele negócio de catálogo. Está aqui. Eu disse, pô, não, mas eu não fiz, fez sim, está aqui, mostrou. E eu disse, é daqueles que eu esqueci.
Porque às vezes você pegava um cachê, esse, por exemplo... Não dava para comprar o que com esse cachê? Vamos lá, vamos calcular a coisa. Não sei, não era pouco não, era um cachê que... Dava para comprar um Fiat 57? Não, que é isso. Jamais? Não. Muito luxo. Dava para beber os uísque. Entendi. Não. Jack Daniel ou... Não, eu não tomo porcaria, então... Entendi o cachê já, gente. Realmente não dava, tá? E aí ele perguntou, o negócio é o seguinte, eu já dava muito louco naquela época, né? Anos 70, de brincadeira, eu digo que eu só me lembro de 5 anos, os outros 5 eu estava doido. Os outros 5 eu estava doido. E trabalhava, não tinha problema, trabalhava, porque você tem um controle. Era meio normal coisas. fazer, não Era houve normal. algum preconceito depois, alguma... Tá taxado por ter feito? Eu não. Durante não tem. Durante, no final dos anos 70, ela começou, né, depois do gás e toda coisa, ainda teve, mas estava encaminhando para melhorar. Mas no início de 70 era barra pesada mesmo, clima de guerra brabo. Mas, do ponto de vista da liberdade individual, era legal. Tá entendendo? Porque havia um movimento mundial de juventude, de quebra das prateleiras, dos padrões burgueses de existência. Isso era mundial, não era nosso não. E aquele negócio de homem botar o cabelo grande, pintar a cara, entendeu? De botar lantejola, de mulher, entendeu? Das pessoas assumirem sexualmente as coisas. Isso tudo anos 70. Tinha o Pier, tinha as Dunas da Gal, entendeu? As pessoas havia uma facilidade de se drogar, né? Aquela Leila dinizada, tá tudo. Então, você não tinha nenhuma espécie de perseguição por esse comportamento, entendeu? Só se falasse contra o governo. Politicamente era mas nisso não. Por exemplo, eu fazia análise, eu fiz 14 anos de análise, porque tinha que alguma coisa tinha que segurar, né? E aí eu estava fazendo com o Eduardo Mascarenhas, que era meu amigo também, uma análise esquisita. Né? Pois é, né? Análise esquisita. Mas ele era inteligente, bom, um cara inteligente que deu essa dica que é do cacete. Eu estava falando, estava falando política com ele uma vez, e disse, pô, vamos fazer um negócio seguinte. Aqui, você fala de política, é processo histórico. Processo histórico são uns 400 anos. Aí só tem uns 4 aqui. Fala do teu pai, da tua mãe, não enche meu saco. Reduz esse negócio. Complicado. Essa universalização não chega a lugar nenhum. E aí ele também, um dia eu cheguei e disse, estou com uma puta inveja de você. Bem por que isso? Quando eu cheguei no Antônio, e para entrar eu tive que passar por cima de você. Você está dormindo na porta. Nossa. Eu disse, fica com inveja por quê? Por causa disso? Eu disse, porque se eu dormir na porta do Antônio, no dia seguinte eu não tenho nenhum cliente, nem você. Jesus. E você continua trabalhando à vontade. Né? É o style. Entendeu? Porque na época não tinha. Se o cara está lá, cumpriu, fez. Entendeu? Muitas vezes não fazendo, os caras admitiam. Porque é negócio de artista, porra. É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona, precisa de uma certa. Quanto mais maluco, beleza. Entendeu? Precisa, porque para se fazer alguma coisa de mais criativo. O Hammer a gente faz normal, faz de letra. Hamlet? Não, não. O Hammer o dia a dia. Hammer é louca, tá no Hamlet. O Hamlet não dá para fazer muito besta, não. Tem bastante política ali, né? É. Por essas e outras que você se tornou muso do Hugo Carvana? Bom, a gente se entendia demais, né? O Carvana, eu conheci ele, quer dizer, antes de conhecer, eu conheci ele no final dos anos 50, quando o Teatro de Arena veio pela primeira vez para o Rio de Janeiro. Eles levaram uma peça do Boal chamada Revolução da América do Sul. Levaram o Uzbek-Tai, o Chapecó Futebol Clube, do Vianinha e o do Boal. E nessa, que tinha bastante gente, o Carvana entrou no coro, falava umas coisas, apregoava alguma coisa na feira, aquelas coisas. E o Joel Barcelos também,
pegaram lá os dois, viviam juntos. E aí veio a eleição de 60, que tinha o Jânio Quadros e o General Lott. E a gente, os organizados, eu votava no General Lott, porque já estava lá todo mundo sabendo que aquilo era uma farsa. O Jânio Quadros foi que nem o Bolsonaro agora. Foi que nem? Que nem o Bolsonaro. Uma epidemia. Veio com uma vassoura na mão. Agora, ele já tinha sido governador de São Paulo. Ele era um cara extremamente inteligente, brilhante, esquisito pra caralho, mas... Entendeu? Brilhante não é um Bolsonaro. Não, não é. Não. Pois é. Então, mas tinha aquele, daqui a pouco, Passo Carvana, com um missalzinho de preto, um livrinho preto, que o coisa, do Partido Comunista, ele faz para dizer que não pode votar que esse cara é bom, esse cara é uma farsa e tal. E eles para fazer propaganda. Né? Aí a gente, mas não teve, porque eu viajei logo depois. Votei e viajei em janeiro de 61. E aí fiquei 5 anos. Quando voltei, reconheci o Carvana e o João Marcelo, mas através de uma erva muito boa que nós temos o prazer de usar, entendeu? Que não faz mal nenhum. Muito mais mal faz um brócolis cheio de agrotóxico. Eu devia proibir o brócolis com agrotóxico. Prender o filho da mãe que vendeu aquela porcaria, entendeu? Do que, né? Uma planta, como droga. Não é droga, é uma planta. Bem, enfim. Muito encontro com a Galeria Deson, que era uma galeria que ia da Copacabana até a praia. Uma galeria de ladrilhos, com boxes, entendeu? E tinha um comérciozinho assim, e aquilo ficou meio... alternativo, underground. Underground e tal. E aí foi até que... Aí começou, politicamente, aí foi as passeatas todas, a gente estava junto, corremos muito da polícia. E, pô, esse troço aí de Marta, e os filhos vão nascendo, entendeu? Sim. Eu tinha filho também. Aí teve uma época que, nos anos 70, que tinha um almoço no Dabar, no Leblon. Tinha um almoço aos sábados, que a gente ia com o filho. Uhum. Porque, todo mundo ficava ali e tal, e a gente comia. Familiar. Antes de começar a beber para valer, levava... Daí eles iam embora. Pois é. A criança vai para casa e os homens ficam lá. Então tinha Chico Iamundo, Chico Buarque, que era uma turma que ficava muito junto. Vinícius de Moraes, não? Não, Vinícius era outra turma. Entendi. Era outra turma. Eu frequentei, por acaso, eu sempre tive síntese. Como eu frequentava o Antônio, que era mais esse pessoal mais velho. Entendi. Tinha o Tom, o Vinícius, o Rubem Braga, uma beleza, Fernando Sabino. Menescal? Não, Menescal não. Era mais certinho o Menescal. Menescal nunca foi de boemia. Nunca. Por isso que ele está desse jeito até hoje, né? Parece um garoto, né? Maravilhoso. Pois é. E foi. Então eu fiquei... Porque o Vinícius também eu conheci em Paris. Ele era coisa lá. E o Pedrinho de Moraes também foi para lá, fotógrafo, eu fiquei amigo do Pedrinho lá em Paris. E do Baden. Enfim. Nossa, Baden. Que legal. E como que era trabalhar com o Hugo como diretor? Ele o diretor? Muito bom, muito bom. Porque ele não, era um cara que não tinha necessidade de autoafirmação, entendeu? E sabia o que ia fazer. Ele tirava o ego para entrar. Sabia o que queria fazer, né? E muitas vezes o diretor enche o teu saco porque ele não sabe o que ele quer fazer ainda. Ele entra no set de filmagem e não sabe onde botar a câmera, entendeu? Nossa. A câmera do pai fica assim. Em vez de perguntar ao fotógrafo, fica, onde eu vou botar a câmera, ele diz. Porque é sempre melhor perguntar. Claro que sim. Porque se você não sabe o que é, você sabe o que não é. Você vai dirigir alguma coisa, é uma coisa que você já tem noção do que não é. Claro. Entendeu? Então é melhor você perguntar, porque a sugestão que vier,
está dentro do possível, senão não é. Isso te estimula a procurar uma solução. A solução que é. Bom, enfim, o Cavani é um cara que chama as pessoas, ele gosta, enfim, o clima é uma beleza. O clima de estúdio, do set é uma delícia. E a gente é amigo para burro. E aí frequenta a casa, eu ia sempre para a casa dele. Meu sítio em Atibaia era a casa do Cavani. Era a casa dele. Casa do Cavani, quase que eu botei os pedalinhos. Olha só, né? Eu ia com todo mundo. Poderia dar problema nesse momento, né? Ia para casa do Cavani, entendeu? Ainda bem que não tinha o Sérgio Moro, ainda bem que pegar não tinha nessa. Sérgio. Mas agora também vai sair, mas diz que ela é mais de linha dura ainda, se bem que linha dura, mas a gente deixa pra lá. Vamos parar com isso aqui, ó. Antônio Pedro, um grande diretor, você com todos os seus quase 60 anos de carreira daqui a pouco, né? Grande diretor da história pra você, só pode escolher um. Não sendo você. Porque eu sei que você não vai escolher você. O segundo lugar. Tá, o segundo lugar, porque o primeiro é dele. Com quem eu já trabalhei e brasileiro mesmo, pô, claro. Eu acho que o Zé Celso. Zé Celso Martins? Zé Celso, Embora eu parei de trabalhar com ele, entendeu? Hoje não teria não tem físico, inclusive, para trabalhar, porque o cara, eu sei, foi um monstro com 80 anos de idade que sai pulando, então ela não sai mais pulando. Exige, né? Não é porque ele é um louco. Entendi. Mas é um ponto de vista da criatividade e tal. Mas eu acharia que o Boal também era um diretor maravilhoso. Estudado no mundo inteiro, pela universidade. Eu estou falando de teatro, né? Uhum. E o Amir. Amir Haddad. O Amir é um tremendo diretor. Estivemos lá hoje no Tá Na Rua, vendo o ensaio deles, é incrível, né? Haja fôlego, você falou do José Celso. É outro que... Meu Deus do céu. É outro que... entendeu? Ficaram 2 horas dançando e interpretando, e eu falei, meu Deus, onde que eu poderia, né? Não daria. Complicado. E o ator? Um grande ator, colega seu, que você falou assim, pô, esse cara é demais. Sempre você trabalhou, que você trabalhou algumas vezes, você falou, esse cara é demais. Realmente esse cara é... Como ele faz, também, de onde ele tira? Também, mas é difícil, cara, porque tem vários. Brasileiro é talentoso, né? O Guarnieri era um ator, por exemplo, que eu fiz Dom Juan do Molière com ele, e que bobeava, ele improvisava em verso. Entendeu? Quer dizer, você tá improvisando? Tudo bem. Então, Molière, improvisar com Molière já não é muito fácil. Nossa. E daqui a pouco o cara começa a rimar. Esse era bravo, era um ator muito bom. Fora de série, né? Um grande fora de série. Muito bom. E uma mulher, pra gente encerrar? Eu sou fã incondicional da Fernanda. Todo mundo. É uma unanimidade. Fã incondicional da Fernanda. Entendeu? Agora, gostava demais da Tônia. Carreiro. Da Tônia, inclusive para contracenar com ela. Porque a Tônia tinha aquela coisa sofisticada dela, né? Coisa, mas era uma brincadeira, uma coisa. A gente se divertia muito com ela. Era uma atriz sensacional, né? Com certeza. Entra em cena e ninguém tira o olho dela. Mas ela não é muito boa, para com isso. Entra em cena e ninguém tira o olho dela. É que nem o Paulo Otran, por exemplo. Eu sou da geração anti-Paulo Otran, que é a geração que acha que ele é empolado, que ele faz um teatro europeu, burguês, e que o negócio é o linguajar popular, aquela coisa toda, que nós brigamos por isso anos. Mas, porra, não dá para não tirar o olho dele. O cara entra em cena, fica nele. Artista é isso, né, gente? Artista é isso. Entendeu? Então, pô, a gente, na época, sempre teve essa história brasileira que eu nunca fui muito de acordo, não. Não é de acordo, não tem jeito para isso. Para vencer a tua parte tem que destruir a outra. Isso é bom. Todos os grandes movimentos brasileiros foram contra tudo que está aí. Entendeu? Meio antropofágico isso. Essa foi a desculpa que o
que o Oswaldo arranjou e que o Decelso usa até hoje. Come, digere e apresenta outra coisa depois. Tudo bem, mas às vezes porque entra o medíocre está em toda parte. Então você está fazendo um movimento radical, entendeu? Que atinge pessoas de qualidade, porque você está do outro lado. Aí o medíocre se mete nisso e começa a atingir de maneira errada, boba, babaca, entendeu? Preconceituosa. E aí é foda. Aí você tem vontade de dizer não para as coisas que você quer fazer. Complicado, né? E sempre tem, né? Sempre. Hoje está cheio. É complicado. Antônio Pedro, você é um grande ator da nossa história. Eu te agradeço em nome da Rede Rio, do programa, por confiar na gente, contar a sua história aqui, dividir um pouco dessa coisa maravilhosa. Gente, olha, Antônio Pedro, essas pessoas que passam por aqui, que vocês estão vendo, daria programas de 5 horas. Se a gente fala que 50 minutos é muito, 1 hora é muito, gente, não é nada, entendeu? Se vocês forem estudar teatro, se vocês forem tentar, se vocês tiverem amor pelo teatro realmente, pela dramaturgia, vocês vão ter que passar pelas histórias dessas pessoas aqui, vocês vão ter que fazer essas escolas. Então é um acervo que a gente deixa para vocês e é muito pouco. Eu poderia ficar aqui, poderia falar, pegar os seus trabalhos todos da TV, 40 trabalhos na TV, 40 trabalhos no cinema, sei lá, deve ter sido mais ainda, né? Cinema não sei, TV também não sei. E eu acho que são mesma quantidade no teatro. Perdi a conta do teatro também. Gente, é um dos caras mais equilibrados da dramaturgia, né? No cinema você fez TV. Então, geralmente um tende mais pro teatro, um tende mais pra TV, ou pro teatro e pra TV, mas pro cinema, pro teatro e pra TV, os três é um pouco mais difícil de achar. Então, Antônio Pedro, aquele tipo que a gente tanto ama, né? Um ator tão particular que faz parte dos grandes atores do nosso Brasil. A gente tem muita felicidade de ter conseguido essa oportunidade para os nossos fãs aí. Muito obrigada, que você brilhe ainda mais, que você tenha muito mais paciência com as pessoas. E agora também você pode chutar um pouco o balde, né? Depois de uma certa idade você pode dar uma chutada no balde. Então, pode falar umas verdades, descer, Nair Belo. Pode dar umas, né? Não pode? Pode se divertir um pouco mais ali. Me divertir, eu tenho tentado me divertir sempre. Uma sagacidade, um debochezinho, né? Eu fiz agora uma peça com o Ricardo Petralha. Quer dizer, fizemos juntos, ele trouxe uma ideia, que ele é um cara que pertence a uma sociedade chamada Abracannabis. Nossa. Que é a Associação Brasileira da Cannabis, que tem o objetivo de falar sobre a cannabis, sobre a parte medicinal, de explicá-la melhor. E plantar e processar para fazer os óleos, as coisas que são excelentes para dor, para uma beleza a cannabis. Entendeu? E aí fizemos um espetáculo que chama... eu peguei o negócio do Tchekhov, os malefícios do tabaco, e fizemos os malefícios da maconha, que é diferente. É uma conferência que o cara dá. É uma conferência que o cara dá sobre o tabaco, no caso do Tchekhov, sobre a maconha, no caso do nosso. Só que a motivação é diferente. Lá a mulher do cara, aqui é o que o cara pega apanhado com um negocinho fake na meia vermelha, e aí ele acaba sendo obrigado a fazer uma palestra sobre os malefícios. Então ele está lá, obrigado pelo juiz a fazer. Então, aí conta a história desde 12 mil anos atrás, da Mongólia, que vem vindo. Toda a doutrina. E ele sempre presente, ele é maluco. O THC, né? Ele é doidão. Então ele está sempre presente. Ele estava lá 10 mil anos atrás, estava lá, estava com o Napoleão, estava com não sei o quê. Os Rolling Stones. Ele veio tudo, ele veio todo. Ele veio todo. Ele vem junto com a história da maconha.
Meu Deus. E aí é engraçado, o público adora. E mostra isso, mostra com estatística. O que faz mal, o que não faz mal, o que é. E onde que tá isso? Estava num lugar chamado Ganjá, que é ali vários. Olha, na rua ali. Uma das ruas ali perto da Lapa. Maluco Tem Beleza, vários, Rua Maluco Beleza. Brincadeira. Então é um coffee shop, né? Ele fazia lá. Ganhando sucesso. Depois já fiz em Curitiba, isso foi Curitiba não, em Florianópolis, que foi uma loucura. O pessoal gostou pra burro. Mas é interessante a gente sempre analisar as coisas sob uma outra vertente, não da droga em si e tal, mas de... Tem tudo. Tem tudo, né? PowerPoint, ele usa PowerPoint. PowerPoint. Diz o seguinte, olha, agora eu vou pro meu PowerPoint. PowerPoint, Deus. tem que usar o PowerPoint. Pô, sim, através do PowerPoint, conseguiram provar que o sujeito que é praticamente um santo é o maior chefe de quadrilha do Brasil. Então, temos que fazer um PowerPoint, né? É, gente complicado, né? É muito bom. A gente que entrevista todo mundo de todos os lados, é complicado. Mas é por aí, né? É por aí mesmo. Por isso que é bacana, porque é belo, porque é diverso, né, gente? Fiquei muito feliz de te conhecer, de saber que você é assim, desse jeito. Obrigado. Muito bacana, pessoas desconstruídas, não colonizadas, né? Como a gente fala aqui. E eu te desejo muita saúde e que você tenha ainda muita força, vontade de trabalhar e fazer coisas pra gente. Quem sabe você não faz uma peça nesse sentido também? Vamos ver. Eu e ela. Eu e a Mary, né? Não sei, de repente, né? Vamos ver. É interessante, né? Vou ter que acabar fazendo algum dia. Eu fiz agora o segunda parte do programa.